Agora, eu falei que Jacó significa aquele que vai atrás do calcanhar do outro, e Yaakov depois virou o enganador, por semântica. José era filho de um enganador. Com quem que ele aprendeu a ser honesto? Essa é uma boa pergunta. Caramba, boa Nunca pergunta, tinha hein? pensado nisso Viu? também. E com outro detalhe, eu vou piorar, potencializar essa pergunta. Eu falei que é importante conhecermos a nossa árvore genealógica, porque ela pode contar muito das minhas tendências emocionais. Ele tinha tendência a ser enganador, mas ele teve um princípio que eu apelo para a minha vida e para todo mundo que está assistindo a gente. Aprenda também com os erros daqueles que vieram antes de você, mesmo os seus pais. Estude. Eu tive que fazer isso na minha vida. Eu estudei a vida dos meus pais até para saber o que eu não deveria fazer. Até o mau exemplo pode me dar uma lição. Estude o que o outro está fazendo de errado para você saber como você não deve ser. Aí eu posso agora, eu já tenho ambiente para puxar aquela pergunta que você fez lá dentro. Por que que Jacó virou Israel? José cresceu escutando a história do pai dele que fugiu do irmão porque enganou o irmão. E José participou de um evento que eu estive no lugar onde isso aconteceu há pouco tempo agora, no Vale do Jaboque, no rio Jaboque, onde Jacó vai encontrar com Esaú, já com as suas esposas, que ele quer voltar para casa. Ele faz um acordo com o sogro, quer vir embora, ele vem para casa, mas vem morrendo de medo. Como é que Esaú vai me receber? E olha que a Bíblia dá um detalhe interessante, que quando ele vai chegando perto desse rio Jaboque, o Jacó faz uma coisa. Ele divide o clã dele em dois grupos. Ele manda um grupo na frente e fica com um grupo na retaguarda. Porque se o Esaú vier com um exército e matar o grupo da frente, pelo menos sobra uma parte. E quem que ele mandou na frente? Lia com os filhos dela. Olha lá. Na retaguarda ficou Raquel com os filhos. E José deve ter visto, porque ele era criança nesse episódio, ele viu toda a trama. Ele viu o medo do pai de enfrentar o irmão. E ele não presenciou o evento, mas o testemunho dele, que naquela noite Jacó botou todo mundo para dormir, quase que dando uma despedida. Olha, Jacó deve ter falado isso, a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza absoluta. Ele sabia que tinha o risco dele morrer. Como fala quando você manda alguém na frente? Os batedores já haviam dito para ele assim: Esaú vem e tem um exército enorme com ele. Pô, eu te traí, Tiago. Você tá fulo da vida comigo. Você quer me matar. Nós estamos numa cultura do Oriente Médio, que você já me jurou de morte. E anos depois eu vou te encontrar. E eu tô aqui morrendo de medo, né? E fala assim: pois é, o Tiago tá vindo ao seu encontro aí, ele tá com uns caras tudo com espingarda, facão, uns caras com cara de mal. Eu falei, vai bater, 10 mil não caras vai aí. sobrar ninguém aqui. Naquela noite, ele despediu. Ele falou assim: olha, filhinho, se acontecer alguma coisa com o papai, você vai fazer isso, vai cuidar da mamãe. O José viu tudo isso. E naquela noite, o Jacó saiu do acampamento e foi orar. E ele teve uma experiência marcante. Um homem apareceu para ele e o agarrou. Quando ele viu o homem, ele começou a lutar com o homem, pensando que era alguém de Esaú. E ele luta quando ele vê que não é um homem, é uma figura angelical. Na verdade, é o próprio Deus, em forma angelical, que passou para ele. E ele lutando com o homem, e aquele homem falou o seguinte: eu tenho que ir embora, me solte. E ele agarra e faz o mesmo pedido que ele fez para o pai dele quando ele enganou o pai para ter a primogenitura. Abençoe-me. E aquele homem disse: não vou te abençoar, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Aí ele demonstrou uma palavrinha que existe em hebraico, na verdade uma palavra que veio, ela não é bem do hebraico, mas ela acabou sendo incorporada, ela veio do Yiddish, é a palavra chutzpah. É difícil traduzir chutzpah em português, mas chutzpah é uma coisa que é muito valorizada em Israel, no Oriente Médio. É uma audácia, é aquela pessoa que tem garra, que tem determinação. É aquele camarada, vou ilustrar uma situação, que tem uma fila de estagiário para trabalhar com você, e ele entra na sala e fala assim: Tiago, eu sei que pode parecer soberbo, mas pode pensar os outros que eu sou o jovem que você está procurando. Eu sei que você precisa. E ele te olha no olho e fala com tanta... Você fala assim: tá bom. Dispensa os outros mesmo. Tem vários casos desse. Então o chutzpah é que ele não vou te soltar. Enquanto você não me abençoar, eu não te solto. Aí ele perguntou assim: me solta, não te solto. E tinha um costume no tempo do Gênesis que o Abraão até teve com Eliezer. No caso de Jacó e Isaac não é mencionado, mas é possível que tenha havido. Quando você ia receber uma bênção de um homem mais velho, você tinha que colocar a mão na virilha dele, na perna.
sabe? Ali na descendência dele. E ele jurava. Repito, no caso de Jacó não é mencionado, mas é possível que tenha tido esse ato, porque ele era comum. Aí ele falou, você quer ser abençoado? Aí o anjo tocou na articulação da perna do Jacó e rompeu o nervo dele. Tanto é que ele ficou manco depois disso. Quando rompeu, olha a questão psicológica. Deus o fez lembrar daquela cena do engano. E perguntou, qual é o seu nome? Quando o pai lá atrás, que estava cego, perguntou, meu filho, qual o seu nome? Ele falou, sou Esaú, pai. Ele mentiu no nome. Errou a assinatura. Fingiu a assinatura do irmão. Por isso que ele ganhou a primogenitura. O anjo faz a mesma pergunta dele, qual é o seu nome? Você vai mentir de novo? Ele, sentindo a dor na perna, falou, não, meu nome é Jacó mesmo. Eu sou aquele que engana. Agora você encontrou com seu defeito. Você não vai ser mais Jacó. Você vai ser Israel. Israel, o homem que luta com Deus e sobrevive. E ele voltou daquela luta mancando, mas um novo homem. José viu isso. Então eu aprendo duas coisas aqui para fechar essa parte da ilustração. Letra A. Em que pese a verdade que você deve conhecer as tendências emocionais da sua família até para se autoconhecer, em que pese as heranças malditas que você teve dos seus ancestrais, você não é obrigado a ser um loser só porque o seu pai, o seu avô e o seu trisavô eram losers. Você tem a tendência, não a obrigação de ser. Tendência não é obrigação. É verdade. Muito Segundo lugar, mesmo que você olhe para trás e não veja do que se orgulhar dos seus ancestrais, aprenda com os erros deles para não ser mais um na lista dos perdedores. bom. Eita, nós. Forte. Caralho, muito foda. Aí é doideira, hein?